nesse vídeo aqui eu vou falar do CRUD, né, do Create, Read, Update e Delete para a entidade Book. Então vamos lá. Então eu vou criar um pacotinho para ele e vou chamar de Book, que vai ser meu caso de uso de livro, né? Os meus casos de uso de livro. Acabei criando ele errado. Deixa eu dar um refactor aqui. Tirar ele de dentro do Utils. Aí, pronto. Agora eu tenho no meu Use Cases o Book aqui. E aí eu vou criar as classes que são relativas ao caso de uso. A primeira coisa que eu vou fazer é implementar o DAO do livro, tá? Olha que interessante. Se eu vier aqui e criar uma interface, eu só vou complementar com os métodos que faltam, tá? Então eu vou chamar ela de Book DAO. E aí eu vou fazer essa interface estender a outra, Extends DAO. Só que aí eu vou passar o tipo, né? O tipo é o quê? É um DAO de livro. E a chave primária do livro é um integer. Agora o que ele faz então? Ele pega esse do utils aqui, ó, e preenche todos os T com livro e todos os K com integer. Eu só vou colocar um método aqui que vai ser útil, que não está na outra interface, que é um optional. Book. E aí aqui eu vou colocar um find by ISBN, que é o identificador único do livro, tá? Porque é um atributo que é específico de livro, é um find adicional, ISBN. Pronto. Ainda continuo com uma interface. Quem vier a implementar o meu acesso a banco de dados, seja de qual forma for, vai ter que cumprir essas regrinhas, tá? Então, agora vamos começar a montar o nosso use case, tá? Então, vamos começar pelo create. Como é que eu vou fazer o meu create aqui? Eu vou pegar a especificação tal qual está lá, create book. Só que create book é verbo, né? Criar o livro. Classe tem nome de sujeito, né? Então a gente coloca um use case aqui na frente para falar que é um sujeito, o use case do que cria livro, tá? E vou criar um método aqui dentro chamado insert. Então, public integer insert, que é o caso de uso que vai inserir o quê? Um book no meu repositório. Repositório, seja ele um banco de dados, um arquivo, ou na memória, que a gente vai fazer depois um mockup, um mock disso aí, tá? O que ele vai fazer agora é integrar com o banco de dados que vier a ser implementado. E aí eu preciso falar com vocês o conceito de inversão de dependência ou injeção de dependência. Uma aplicação normal, como a que a gente vem discutindo por enquanto, todo o código concreto que já decide como as coisas funcionam, ele é colocado na solução nossa. Só que isso é pouco flexível, porque se a gente mudar o banco de dados, a gente tem que mudar o nosso código da regra de negócio. Se a gente mudar um pouquinho a interface, tem que mudar a nossa regra de negócio. E isso viola um princípio que diz que coisas que mudam pouco devem estar junto com coisas que mudam pouco, e coisas que mudam muito devem estar junto com coisas que mudam muito. Interface muda muito, banco muda muito. Agora, as nossas regras de negócio, que estão nos casos de uso, elas mudam pouco. Então, elas não devem depender do que muda muito, porque se ela depende do que muda muito, aí a gente vai acabar forçando ela a mudar muito também, tá? Então, o que a gente faz? A gente inverte isso e faz não a gente aqui no insert depender do banco, mas o banco depender da gente. Ou seja, o que muda muito depende do que muda pouco. Porque aí o que muda pouco não fica variando, tá? Então, além disso, a gente desacopla qualquer tipo de tecnologia, etc. E isso facilita a gente testar os nossos métodos. Porque a gente não vai precisar ter um banco de dados conectado, configurado certinho.
ou uma interface configurada bonitinha para conseguir rodar um caso de teste nosso. A gente vai ter só a nossa classe limpinha com a implementação do caso de uso. Então, como é que a gente faz um negócio ser completamente independente de como o banco de dados vai estar implementado? Usando um contrato. E esse contrato é a nossa interface book DAO. Então, eu crio aqui private book DAO. Book DAO. Quem que vai ser a implementação concreta desse book DAO? O que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou injetar essa dependência no construtor. Ó. Vou criar um construtor que recebe o book DAO. Nota o seguinte, agora ele vem pelo construtor e não tem nenhuma referência concreta para qual vai ser o banco de dados de verdade aqui dentro. Eu vou receber uma referência de fora. Então essa classe não precisa se preocupar com qual é o banco, desde que ele assine o contrato de ser um DAO de livro. Vocês vão ver o benefício disso quando a gente for implementar um banco de dados locado e na memória, e depois para poder mudar isso daí, a gente vai só mudar uma configuraçãozinha lá no main e vai funcionar para a aplicação toda sem precisar mudar uma única linha de código aqui dentro. Tá? A gente vai alterar tudo da persistência sem mexer uma linha de código. Então vamos lá. O book está aqui. O que eu quero fazer é persistir isso no banco de dados. Então, return bookDAO.create book. Fim. Inserir no banco de dados, usando um banco de dados, ou que eu não sei sequer se ele é um banco de dados ou onde que ele está. Esse use case insere no banco. Agora ele não sabe qual banco não precisa se preocupar com isso, ele funciona para qualquer banco. Só que antes de mais nada, a vida não é linda assim, a gente tem que cuidar do nosso fluxo, que nem sempre é perfeito. Então vamos voltar lá no nosso caso de uso e vamos ler como é que ele funciona. Tá? Qual que é a sequência? Né? O bibliotecário informa os dados do livro. Tá feito? Tá feito. É o parâmetro book. Todos os dados são validados. Então, vamos validar esses dados aqui. Como é que a gente valida esses dados aqui? A gente vai criar o nosso validator. Só que a gente não tem um validator de book. Então, a gente vai primeiro criar uma classe validator para book. Então, a gente vem aqui new class book input validator. Input request validator, né? Ou seja, qualquer tipo de requisição de inserção, seja update ou seja create, a gente vai passar por esse validador. O que esse validador vai fazer? Ele vai estender o validator, só que agora para book, ou seja, ele valida um livro. E aí ele vai pedir para implementar o método validate. Então está aqui meu método validate. O que ele está reclamando aqui? Nada. Está elerdiano mesmo. Bom, e agora a gente vai fazer todos os tipos de validação necessária para que a gente não tenha nenhum tipo de erro. Aonde que a gente vai guardar? Dentro do notification, que a gente vai criar. Então, notification igual a new notification, que por enquanto está vazia. Se ela estiver vazia é porque não tem erro. E aí a gente faz aqui se o livro está nulo, né? Então, if null, a gente vai trocar isso aqui por type. Então, se o type está nulo, eu só vou trocar esse type aqui no refactoring para ficar bem idiomático por book. Então, se o book tiver vazio, então eu tenho o erro que o book não pode ser vazio. Então, minha notification.addError. E aí eu coloco qual que é o meu erro. Book is null. Então, eu vou retornar aqui return notification. Não preciso continuar executando. Agora, se ele não for nulo, eu vou validar todos os campos. Então, eu venho aqui e coloco if, e aí vem porque que eu implementei aquele null or empty, e aí os campos que eu não quero que sejam nulos ou vazios. Book.get name,
E aí aqui se o name for nulo, eu vou falar o quê? Notification.addError. E aí eu vou passar qual que é o meu erro. Name is null or empty. Agora eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para poder agilizar e eu vou fazer isso para todos, tá? Bom, voltando aqui na nossa mágica, eu repeti, né? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para tudo e estou fazendo aqui a mesma coisa, né? Para ISBN, para autor e para publisher. E agora que eu tenho todas as coisas que deram errado, eu retorno a minha notification. Olha que interessante. Se ele estivesse usando exception, a primeira coisa que desse problema, eu já ia retornar uma exception e não saberia todos os problemas e ficaria forçando a pessoa que está usando ficar fazendo tentativa e erro. Tá? Então esse é o charme da coisa. Voltando no meu create book, eu vou ter aqui agora um validator de book. E vou criar aqui um notification que vai pedir para o validator.validate, ou seja, para ele validar o meu parâmetro. Se ele encontrar algum erro, ele vai me falar que está com problema e que eu não posso seguir, quais são os motivos, tá? Então, if notification.has errors, aí sim eu vou disparar a exceção, mas aí com todas as informações. Então, throw new illegal argument exception. Estou usando do próprio Java porque ele passou um argumento ilegal para mim que não serve. Notification.get error message. Na verdade, error message. Então, já fiz esse teste. E também ele coloca aqui para mim no caso de uso que o sistema checa se o ISBN não está em uso, tá? Para fazer isso daí, eu vou precisar fazer o find one, que não está implementado ainda no banco, mas eu posso fingir que ele está, porque eu estou usando um contrato, e vou pegar aqui a resposta do banco, né? Então, eu vou pegar o meu bookDAO.findOne, e vou passar a chave, qual foi o ISBN, na verdade, é find by ISBN. E aí eu vou fazer book.get ISBN. E aqui na frente eu vou colocar, e aí vem aquele charme que eu coloquei do optional. Eu posso perguntar se ele está presente, né? Is present. E não ver se, por exemplo, equals null. Ele fica muito mais claro, tá? E também é mais seguro. Então eu estou falando o seguinte, se o livro, eu buscar ele pelo ISBN e ele estiver presente, é porque aquele livro já está no banco de dados. Ou seja, eu não posso colocar ele novamente. Então eu venho aqui e disparo uma exceção do que eu criei lá, customizada, né? New entity already exists exception, e eu coloco this ISBN is already in use. E vamos só fazer um refactoring aqui para ficar bonito, né? Que fica feio ficar catando os get aqui no meio. Então vamos extrair isso aqui como uma variável, né? Que é Ctrl+Alt+V. E aí eu vou extrair isso aqui, esse book.getISBN. E ele é tão inteligente que ele já cria escrito ISBN para mim aqui. Então eu separo uma linha, cada linha fazendo uma coisa. Essa aqui está extraindo ISBN e essa está verificando se ele foi encontrado, tá? Então tá aqui o nosso método que faz uma validação da entrada, verifica o ISBN, cria ele no banco e retorna o ID dele, caso ele tenha sido inserido. Então, só conferindo aqui, informa os dados, valida os dados, vê se o ISBN está inserido no banco.
se já existe, né? Se o sistema persiste no sistema e gera o ID e deixa esse ID ou ID disponível para o bibliotecário. E quais são os casos alternativos que pode dar algum problema? É se o livro não tem alguma informação obrigatória, então a gente reporta um erro e diz qual dado está faltando, tá? Então cumprimos esse caso de uso alternativo. E se o ISBN tiver em uso é porque o livro já foi criado, eu informo um erro para quem chamou o método, informando que o livro já foi criado. Bom, agora vamos para o update, tá? Então vamos criar aqui um update book use case, que vai ser um pouco mais fácil de fazer porque a gente já vai ter o corpo da coisa pronta, né? Então basicamente a gente vai copiar esse cara aqui e vai atualizar ele com as nossas demandas, tá? Então o nosso update eu vou jogar ele aqui, vou acertar esse construtor. Aqui vai virar update. Eu vou receber o book que eu quero atualizar. Vou validar ele. Vou criar uma notificação. Se a notificação tiver erro, eu coloco que o argumento é ilegal. Só que agora eu não vou procurar o ISBN, porque o livro já está lá, né? Eu vou procurar o ID para recuperar para ver se o meu livro ele está no banco, porque eu não posso atualizar no banco alguma coisa que não está lá. Então, eu vou trocar isso daqui por um integer ID, e aí eu vou trocar isso por um get ID, para pegar o ID que me passaram no método, dentro de book, para pesquisar aquele ID. Se ele estiver disponível, é porque o objeto está lá, tá? Então, book. E aqui vai ser find one. Vou passar o ID. E se ele não tiver presente, quer dizer que eu não posso atualizar, porque aquele livro não existe. Agora, melhor que isso é usar um isEmpty, que é o que eu disse, que quando eu fiz a consulta, por ser optional, voltou vazio, em vez de voltar nulo, o que é muito mais interessante. E aí, em vez de ser already exists, vai ser entity not found exception, e aí diz the book. Vou trocar só aqui direto aqui, ó. Book not found. E tiro isso daqui. Então, livro não encontrado. Se eu encontrei o livro e ele não tem nenhum problema nos parâmetros aqui, eu vou atualizar esse livro. Então, update book. Só que aí aqui ele vai retornar não integer, mas boolean, porque ele vai responder se ele atualizou ou não. Então, o update é pequenininho, é do mesmo tamanho, só que ele é mais fácil de fazer do que o create, quando a gente já tem o create. Vamos só conferir ele para ver se a gente cumpriu o que a gente tinha que fazer nos casos de uso. Então, nosso caso de uso aqui, o bibliotecário informa que o livro e o ID, então no caso o ID nosso que a gente recebeu está dentro do livro, do objeto livro, se verifica todos os dados, checa se o livro está disponível no banco ou no repositório, que aqui a gente está colocando como repositório porque não necessariamente pode ser um banco. Se tiver tudo ok, atualiza o livro no repositório. O que pode dar problema é fluxo alternativo. O livro está faltando dado obrigatório, a gente reporta quais estão faltando, e o livro não está no repositório numa consulta por ID, então a gente informa isso para o bibliotecário, né? Ou no caso quem chamou o método. Então aqui está ok, vamos agora para o delete e depois para o find. Tá? Então, delete, vou chamar do mesmo nome de use case ali, se eu não me engano está remove book. Então, remove book use
case. Tranquilo? Agora a gente vai poder implementar isso daí, também seguindo mais ou menos a mesma lógica, só que esse aqui é menorzinho ainda. A gente vai fazer duas formas de remover. Primeiro, a gente vai criar o DAO, né, um objeto da interface DAO, book DAO, o construtor, e agora a gente vai criar uma sobrecarga do remove, tá? Que é public void remove, usando o id, né, integer id, e um outro public na verdade é boolean, né, boolean remove, e aí passando o objeto todo, né, o book. E aqui a gente vai fazer aqui return book DAO.remove.delete aqui book, e aqui mesma coisa, um boolean return book DAO.delete pelo tipo id. Delete by key id. Isso. Só que antes a gente tem que fazer as validações, né? Porque se ele está passando alguma coisa que está vazia, ou a gente pode ter problema, tá? Então, o que a gente tem que fazer é primeiro verificar o que a gente está recebendo. If id igual a null, ou book DAO ponto find one, que é para encontrar o livro que a gente vai remover, passando o id ponto is empty, ou seja, ou ele passa o id e o id é nulo, e aí no caso eu nem procuro nada, não encontro o livro, ou ele passa o id, ele não é nulo, mas o livro não tem livro com aquele id. Nesse caso eu disparo um entity not found exception. Então, throw new entity not found exception, book not found. Mesma validação eu vou fazer aqui. Só que no caso aqui é do book, tá? Então aqui vai ser book, e aí aqui vai ser um book.getID. Feito. Agora a gente já tem o remove, a gente vai partir para os finalmente aqui e criar o nosso find, tá? Então vamos lá para o nosso último use case de book. Vai ser find book use case. E o que a gente vai ter nesse find book use case? Uma estrutura parecida com o do delete, tá? Então eu vou copiar aqui do delete, do remove, vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, e aí eu vou colocar dois tipos de busca, né? O find one, na verdade três, find one, find by ISBN e find all. Então, find one, public optional, ou seja, eu posso encontrar ou não, de book, find one, e recebo a chave primária, que vai ser um integer id, e aí eu vejo se if null, o id estiver nulo, throw new illegal argument exception, id cannot be null. E aí, se ele não for, não precisa nem colocar isso aqui, tá? Não estou colocando nos outros, então vou tirar. Eu vou dar um return
bookdao.findOne e passo o ID. E vou criar o segundo agora, public optional book find one by ISBN, vai receber uma string que é o ISBN, e vai fazer a mesma coisa, tá? Só que agora eu estou recebendo uma string, então eu já tenho isso pronto. Eu coloco lá if validator.isNull/empty ISBN. Se for vazio ou nulo, throw new illegal argument exception. ISBN cannot be null or empty. Não pode ser nulo ou vazio. Tem lugar que eu estou colocando ponto, tem lugar que eu não estou. Depois eu acerto isso aqui antes de pôr no Git. E, caso contrário, eu faço um return bookdao.find by ISBN e boa. E, por fim, eu vou trazer todo mundo, então eu preciso fazer a validação. List de book. Tem que importar aqui o list. E aqui eu vou colocar find all. E aqui eu retorno bookdao.findAll, que é o cara que estiver implementando a interface vai me dar todos os livros. Bom, fiz aqui. Vamos conferir lá no caso de uso. O meu remove book eu acabei passando reto, né? Eu verifico se ele passou um ID, informou o ID. Eu verifico se o ID está no repositório. Então vamos voltar lá. Verifico se o ID está no repositório, nos dois aqui. E se tiver, eu removo. Se não encontrar no repositório, eu aviso. E esse caso aqui não está implementado ainda, mas vai ser implementado em outro nível. Se o livro já tiver sido emprestado, ele não pode ser removido. Isso vai gerar uma exceção no banco de dados, porque ele não vai deixar a chave estrangeira ficar órfã. Tá? Então depois a gente vai discutir isso lá na frente. Eu aviso que o livro não pode ser removido porque ele já tem vínculos em outras tabelas. E o find aqui, eu tenho aqui o curso normal, né? O bibliotecário procura todos os livros ou um livro particular baseado no ID e no ISBN. Ele não passa nenhum tipo de critério e tudo é retornado, ou ele passa o ID e um livro é retornado, ou ele passa o ISBN e um livro é retornado, e eu retorno esse livro para o chamador do método. Tá? E aí os erros são ou não encontrou pelo ID ou não encontrou pelo ISBN. Ufa! Terminamos aqui. A gente tem 6 classes dentro desse pacote book que implementam a especificação de um caso de uso que gerencia o ciclo de vida de create, read, delete, update de um livro, independentemente de aonde que ele está guardado. Ele pode estar no banco de dados relacional ou não, pode estar sendo guardado em arquivo ou não, de forma totalmente transparente e flexível. Eu posso mudar o banco de dados e a minha classe aqui não vai mudar uma linha de código sequer.